Na antiguidade, quando Roma entrava em crise, era chamado um ditador para assumir o poder e fazer com que o governo voltasse à normalidade. O período no poder não podia ser superior a 6 meses. Contudo, era um cargo legitimado pela Constituição e que, na essência, não deve ser confundido com a arbitrariedade dos governos despóticos modernos, nem com usurpações legais de poder, nem sequer com a representação retórica. Seus poderes não eram ilimitados. O ditador não podia revogar ou mudar a Constituição, declarar guerra, criar novos impostos para os cidadãos romanos, nem exercer o papel de juiz nos casos de direito civil. Esses foram os primeiros indícios de ditadura da história. Mas afinal, qual é o conceito de ditadura? Segundo Maurício Duverger, cientista político e sociólogo, a ditadura pode ser definida como um regime político autoritário, mantido pela violência de caráter excepcional. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com auxílio da força. O ditador não admite oposição a seus ideais e tem grande parte do poder de decisão. O autoritarismo e a violência são a base desse controle. A sociedade tem pouca ou nenhuma participação nas decisões. O Estado com pouca ou nenhuma abertura para o debate político. Os espaços de comunicação e deliberação costumam ser fortemente regulados ou suprimidos. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias, e tem grande parte do poder de decisão ou o poder total. Independente do regime, o ponto em comum entre eles será a forte aversão à democracia. A censura instaurada desde o princípio nos governos ditatoriais. Seu principal alvo é a imprensa, que é impedida de liberar informações sobre o governo. Artistas que são contra o regime também são impedidos de expor seu trabalho, como, por exemplo, na ditadura militar do Brasil. Cantores eram censurados e deixavam sua mensagem contra a ditadura nas entrelinhas, como na música Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque. Toda essa censura era um plano para manter a população alienada e, consequentemente, seu regime ser prolongado. Muitas ditaduras ganham força porque contam com o apoio da população. O governo ditador geralmente ganha apoio popular através de propagandas enganosas, onde é apresentado um suposto problema naquele país. Assim, o ditador é visto como um herói. Um bom exemplo disso é o nazismo, que ficou forte por causa do apoio popular a Hitler, que usava propagandas antissemitas e prometia exterminar os judeus, que eram vistos como um problema na Alemanha, mesmo não sendo. Uma aplicação de uma ideologia por um governo, partido ou grupo ditatoriais funciona como motivação para ideias de negação do regime opositor. Por exemplo, um presidente determina suas ideologias e as expõe com o objetivo de atrair pessoas que dividem da mesma ideia, causando assim uma aprovação e a segurança desses votos. Mas essas ideologias nem sempre são realmente apoiadas pelo político, pois ele pode usá-las para promover a divisão e com isso a falta de comunicação entre esses grupos, fazendo com que a democracia não seja a real interventora das épocas eleitorais. Na ditadura militar, tinha a teoria da democracia. Existia a democracia, mas era influenciada e mudada diante da situação. Os militares mudaram as regras e, pela lei Falcão, candidatos foram basicamente proibidos de falar na TV. A lei limitava a propaganda eleitoral a uma foto do candidato com um número somente. Até mesmo jingles com letras eram proibidos, supostamente feita para equalizar as chances entre candidatos ricos e pobres. Na prática, foi um jeito de calar qualquer discussão política.
O fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo, que deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade, além de defender uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Os governos fascistas eram totalitários e objetivavam expandir seu território por meio de conflitos internacionais. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Além disso, para garantir a manutenção de seu governo, os líderes controlavam os meios de comunicação de massa, por onde divulgavam suas ideologias e controlavam todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo era aniquilada e aqueles considerados inimigos de um governo fascista eram punidos com prisão ou morte. Em uma ditadura militar, a concentração do poder político está localizada nas mãos dos grupos formados por militares, tendo a sua ascensão ao governo através de um golpe de Estado. O golpe ocorre quando um grupo consegue retirar do poder o governo que o ocupava de maneira legítima, não necessariamente ocorrendo por meio violento. Por exemplo, apesar de não ser algo comum, pode ocorrer que um ditador chegue ao poder através de um processo com características de democracia, só demonstrando suas nuances ditatoriais depois de assumir o poder. A ditadura na Coreia do Norte é classificada como sendo stalinista e totalitária. Apesar do governo norte-coreano realizar eleições e se descrever como um país socialista autossuficiente, a ditadura na Coreia do Norte é hereditária, com um acentuado culto de personalidade organizado em torno do fundador do seu país e de seu atual líder supremo. A Coreia do Norte é um dos regimes mais autoritários e repressivos do mundo. A família Kim e o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte governam o país desde 1948. A Coreia do Norte constitui uma das economias mais fechadas do mundo. Os líderes norte-coreanos são muito criticados por terem colocado as ambições nucleares do país acima do bem-estar econômico da nação. A ditadura em Cuba começou antes de Fidel Castro. Em 1952, após um golpe militar, Fulgêncio Batista instaurou um regime de exceção na ilha caribenha. O seu governo se caracterizou por ser corrupto e violento, e como resposta a esse governo, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, em 1959 a ilha passou pela conhecida Revolução Cubana, que colocava o fim no regime autoritário até então vigente. Entretanto, o que se viu após essa revolução não foi exatamente o esperado. Fidel Castro instaurou uma ditadura autoritária e, segundo os dados da ONG Cuba Archive, chegou-se à conclusão que a ditadura cubana é a mais letal das Américas. Atualmente, segundo a Freedom House, existem 49 ditaduras, sendo 18 na África subsaariana, 12 no Oriente Médio e Norte da África, 8 na Ásia-Pacífico, 7 na Eurásia, 3 nas Américas e apenas uma na Europa. Os países que são considerados livres apresentam democracia consolidadas e liberdades civis asseguradas, como ocorre com a Suécia, Japão e Uruguai. Nos países parcialmente livres é considerado status onde apresentam problemas de intervenção nas tomadas de decisões dos indivíduos, porém que ainda são garantidos processos básicos políticos, sendo esses países a Ucrânia, Bolívia e Nigéria. Por fim, os países considerados ditaduras ou não livres são aqueles que apresentam eleições em processos não democráticos ou sem a existência de eleições, assim como os países em que atuam no controle das liberdades civis de seus cidadãos. Exemplos de países são o Iraque, o Vietnã e a Venezuela. A curiosidade que trouxemos é a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, que foi censurada na época da ditadura. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento
ver emergir o monstro da lagoa, pai.